Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, a Seja, que tem um imenso prazer em receber todos vocês. No mês de março, nós vamos abordar o primeiro capítulo das leis morais no livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de adoração, porque todos nós precisamos ter e exercer a nossa religiosidade. E a religiosidade está ligada à nossa conexão com o Criador. Então, como é que a gente faz essa conexão, né? Nós que somos espíritos imortais, mas estamos temporariamente presos nesse corpo, como é que nós podemos nos comunicar com a espiritualidade, com Deus? Qual será o mecanismo, se é que existe, um mecanismo de conexão da gente com esse fantástico mundo que é um mundo meio abstrato, porque a gente não consegue pegar e às vezes não consegue ver, mas tem gente que consegue até viajar, né? Consegue enxergar. Então, como é que será que a gente faz essa conexão com o divino, com o sagrado? É através de quê? Então, hoje nós vamos estudar esse mecanismo, que é uma lição que Jesus nos passou, que chama Pedi e obtereis. Jesus falou que tudo o que a gente pedir, nós vamos conseguir. Agora, será que Deus vai nos dar tudo o que a gente pede? Não. Por que será que Deus não dá tudo o que a gente pede? Vai ser de acordo com nossa necessidade e merecimento. Então, se Deus é amor, se Deus sabe das nossas necessidades, né? Se Deus nos conhece às vezes mais do que nós mesmos, né? Nos conhecemos, será que Deus não poderia nos dar então tudo pronto, tudo o que a gente precisa? Por que Ele não nos dá? Porque nós precisamos aprender, nós precisamos nos desenvolver. Qual o mérito que a gente teria se as coisas fossem todas, né, dadas para a gente de bandeja, que a gente fala, né? Se fossem as coisas fáceis para a gente conquistar, mas é na dificuldade, né? Na hora que a gente está lutando pelo nosso progresso, pelas nossas conquistas, é que nós estamos realmente trabalhando a nossa conexão com Deus. Por quê? Porque para a gente conectar com Deus, a gente precisa se aproximar de Deus e nos portarmos bem com a lei de Deus. Se Deus é amor, então quanto mais amor a gente vibrar, mais a gente está no caminho da divindade e mais nós temos essa conexão. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa, Chico Xavier, né? Que escrevia aquelas mensagens maravilhosas. Como é que ele fazia essa conexão com Deus, né? Ele via os espíritos, ele conversava com os espíritos, ele recebia as mensagens dos espíritos, né? E ele ganhava alguma coisa com isso? De dinheiro? Não ganhava nada, mas ganhava o que mais de diferente? A sua sabedoria, a sua espiritualidade, a sua evolução, seu progresso. Então, existem coisas que a gente precisa ver que elas têm muito mais valor do que as coisas materiais. Tem um filme que aparece Deus na Terra.
esses filmes que a gente, né, vê por aí. E aí Deus manda uma pessoa construir uma arca. Não sei se vocês já viram. Não é antigamente a Arca de Noé, né? A pessoa agora, nesse dia a dia, vem Deus e fala com ele que ele precisa construir uma arca. E aí, né, ninguém acredita, nem ele mesmo que foi visitado, né, pelo Deus, porque estava falando no filme, né? E ele começa então a construir essa arca. E aí ele não sabia muito bem o que ia acontecer, mas ele começa a construir a arca. A mulher dele briga com ele porque ele está construindo essa arca, os filhos dele não concordam que ele está construindo essa arca, o chefe dele não acha que ele está fazendo uma boa coisa porque ele está construindo a arca, mas ele fala que ele precisa construir a arca, né? E aí, depois o filme vai passando, os animais vão chegando para a arca e depois acontece um problema na cidade, que aqueles animais que foram para a arca eram os animais do zoológico da cidade. E a cidade é inundada pelas águas, então os animais sobrevivem por causa deles estarem lá dentro da arca. Então, eu estou contando isso para a gente pensar que os mecanismos divinos nem sempre são conhecidos por nós. A gente acha que conhece Deus, mas na verdade nós não conhecemos muito bem os mecanismos que Deus utiliza para governar o mundo, né? E governar os mundos. São coisas muito sutis, diferentes da nossa imaginação. Se nós pedimos coragem para Deus, então o que Deus vai fazer? Ele vai dar desafios para a gente, para que a gente tenha coragem. Se a gente pede para Deus paciência, Ele vai colocar à prova a nossa paciência. Se a gente pede a Deus, né, muita luz na nossa vida, Ele vai colocar pessoas difíceis para que a gente aprenda a iluminar o nosso caminho. Não é um mecanismo diferente da gente aprender, da gente entender como é que Jesus ou Deus querem que nós façamos? Então, a divindade quer sempre o nosso bem, porque Deus é amor, Deus é a inteligência suprema do universo, né? Infinitamente justo e bom. Então, se Ele é infinitamente justo, bom, inteligência maior, Ele sabe o que a gente precisa. E, às vezes, a gente mesmo que não sabe o que nós precisamos. Ou achamos ruim quando acontece alguma coisa na nossa vida que é para o nosso bem e a gente acha que é para o nosso mal. Normalmente, quando a gente é jovem e a gente pede para o nosso pai, para a nossa mãe, para a gente ir para as festas, né? E aí o pai e a mãe fala, não, dessa vez você não vai. Aí a gente não sabe bem explicar porquê, e aí a gente fica em casa. E aí depois, no outro dia, a gente vai ter notícia que a festa foi uma bagunça, que deu uma confusão, que deu a polícia, que é isso, que é aquilo. Aí a gente fala, ufa, ainda bem que eu não fui. Mas na hora que a gente, né, que foi negado para a gente, da gente, né, ir, a gente achou ruim, mas era uma coisa que foi para o nosso bem. Então, assim como os pais, as nossas mães, né, cuidam de nós, Deus também cuida de nós, querendo sempre o nosso bem. E o nosso estudo de hoje fala assim, quando quiseres orar, porque eu falei com vocês que a gente precisa de um mecanismo para a gente se conectar com a divindade, e esse mecanismo é a oração.
Então, quem não ora não se conecta com Deus. Apesar de todos os nossos atos, todas as nossas atitudes serem uma conexão com Deus, mas a oração tem uma característica especial. É um pensamento particular e ela atravessa os céus e vai chegar nos ouvidos dos Espíritos, né, de Deus, para nos ajudar. Tenha certeza, se você tiver alguma dificuldade, algum problema, a oração vai te ajudar. Vai te ajudar a ter coragem, vai te ajudar a ter paciência, vai te ajudar a você sair daquela ansiedade, daquela angústia, porque ela vai tranquilizar o coração da gente e a gente vai, né, passar por aquela prova. Quando a gente ia fazer o vestibular, a gente, né, éramos muitos irmãos, a gente fazendo vestibular, e primos, e todo mundo estudando, e aí a gente ia lá na vovó e pedia para tomar um passe, né, antes das provas. Era o quê? Era uma oração que a vovó fazia, né, que a gente chamava de benzedura, né, era um passe para a gente se tranquilizar, para a gente ir fazer as nossas provas. Então, diante das dificuldades ou dos problemas que a gente vai enfrentar, sempre é bom a gente fazer a prece. E Jesus fala assim em Mateus 6, 5, 8. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, olha só como Jesus nos aconselha a orar, entrar para o nosso quarto. Qual que seria esse quarto, hein, gente? O que seria esse quarto? Né? É o nosso interior, é o nosso coração, né? É o nosso sossego, né? É buscar um recanto onde a gente se sinta bem, né? Dentro da nossa casa, ali fora no jardim, na varanda, né? Sentado numa mesa, né? Tomando um cafezinho, pode ser também, né? A nossa mesa de manhã, onde a gente faz a refeição. Então, tudo aquilo que nos dá tranquilidade é um lugar bom para a gente fazer nossa oração. Quando a Daphne estava orando, né, para iniciar a nossa reunião, todos nós nos postamos, nós nos colocamos à disposição do mundo espiritual. E é isso mesmo, esse silêncio faz com que a gente se desligue um pouco da confusão do dia a dia e nos coloquemos em posição melhor para sentir, escutar, né, a resposta da nossa prece. Normalmente, o mundo espiritual não é esse mundo agitado que a gente vê aqui fora. O mundo espiritual é muito sutil, não é? Ele é sutil como se fosse o andar de uma aranha. Será que a gente consegue ouvir a aranha andando? Não consegue. Será que a gente consegue ouvir o farfalhar de uma folha de árvore? Ah, isso eu já consigo ouvir. Será que eu consigo ouvir um canto de um pássaro? Então, existem coisas que eu consigo ouvir, outras que são mais difíceis. E para que eu possa ouvir, eu tenho que fazer um silêncio. Se eu continuar, né, fazendo na agitação, eu não vou conseguir ouvir. E às vezes eu vou, né, estar tão agitado que eu não vou conseguir, às vezes, ouvir quem está me pedindo socorro do meu lado, de tanta agitação que a gente está. Então, por isso que o nosso estudo de hoje é o silêncio interior como condição para o pedir obtereis. Então, primeiro, para a gente pedir e para a gente obter, nós vamos fazer o nosso silêncio interior, irmos para o dentro do nosso quarto,
esse quarto, né, não é um quarto, né, de uma casa, até pode ser, mas é o silêncio interior na hora que você, né, apazigua as ideias, né, acalma a mente, de tal forma que você possa pedir e também possa escutar o andar da aranha, o canto do passarinho, o farfalhar das folhas, que são essas mensagens divinas, bem sutis, que vão acontecer conosco. Quando a gente está dando passe, a gente enxerga as energias? Não enxerga, mas a gente sente, porque a gente faz dá uma condição interior tal que parece, nossa, eu tomei um passe e estava parecendo que eu estava, né, caindo uma chuva em cima de mim, porque a gente se colocou naquela condição e aí assim a gente pôde sentir. Tem uma poesia da Alta de Souza, que é uma grande poeta que vivia na Bahia, desencarnou, e ela é uma dos espíritos que se comunicava com Chico Xavier. E ela tem uma poesia que fala assim, chama Mensagem Fraterna. E Alta de Souza fala assim: meu irmão, tuas preces singelas são ouvidas no espaço infinito, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna de consolação, compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, Alta de Souza, né, poeticamente, está dando essa mensagem para nós, que a nossa luz interior precisa ser abastecida, e a forma da gente abastecer essa luz interior é com a prece. Essa prece que nos ilumina e nos conecta, né, de coração com Deus. Tá bom? Tá todo mundo entendendo? Tá tudo bem? Então vamos lá. Então, o que é a prece? A prece, na verdade, é uma invocação. Ou seja, a gente está normalmente pedindo alguma coisa, mas nós não podemos esquecer que com a prece também nós agradecemos, né? E também com a nossa prece a gente louva a Deus, né? Porque a gente fala assim: obrigado, Senhor, pela natureza, tudo que ela é bela e nos dá, né? Obrigado pelo canto dos pássaros, pelas árvores, pela natureza que nos cerca, mas também pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos e netos. Então a gente começa agradecendo, louvando a Deus, e aí depois tem um cantinho para a gente pedir: oh Deus, me dá coragem, me dê paciência, né? Me ajuda nessa dificuldade, e que assim seja, que seja feita a vossa vontade. Ou seja, a gente se coloca de uma forma humilde para poder receber, não é? Às vezes a gente quer muito ganhar um presente e os nossos pais falam assim: ah, se você se comportar bem, aí você vai ganhar esse presente. E a prece é mais ou menos isso. Por quê? Na hora que a gente faz a prece, nós estamos trabalhando o nosso interior. A gente se conhece e nesse silêncio que a gente faz na prece, a gente começa a ver os nossos defeitos e as nossas boas ações, o bem e o mal
que convive dentro de nós. A sombra e a luz que todos nós temos um pouco, mas que à medida que a gente vai fazendo a prece, a gente vai conhecendo e se conhecendo melhor, e aí com isso se comportando melhor. E com certeza nós vamos ganhar coisas melhores, coisas boas na frente. Se eu sou dedicado ao estudo, se eu me esforço, eu vou, conseguir boas notas. Se eu me esforço para ter paciência, todo mundo vai gostar de conversar comigo. Nossa, eu gosto de conversar com ele, com ela, porque ele tem maior paciência, ele tem ouvido para ouvir. Então a gente vai, ter pessoas perto de nós. Só é solitário quem não é solidário. Então, se a gente é solidário com as pessoas, essas pessoas vêm nos procurar. E a solidariedade é um tipo de fraternidade, entre as pessoas, entre nós todos. E essa fraternidade, solidariedade, vai nos ajudar de tudo. Então, se eu sou amigo de um pedreiro, se eu sou amigo do serralheiro, se eu sou amigo do telhadeiro, uma hora eu vou precisar deles. E das minhas habilidades, se eu sou engenheiro, se eu sou médico, se eu sou uma pessoa que limpa com facilidade as coisas, muita gente vai me precisar de mim. Então o mundo é assim, Desde o pão de manhã até o motorista do ônibus, todo mundo é útil para todos nós. E isso é que faz da gente uma comunidade, uma vida, uns seres humanos integrados. Então, já que nós já sabemos o que é a prece, será que nós podemos fazer prece para outra pessoa? Pode, ainda bem. Então, ainda bem. Quem precisar de prece, pode pedir para a gente que a gente vai fazer prece por essa pessoa. E será que funciona? Funciona. Estudos científicos já provaram que tinha um grupo de pessoas que oravam para determinado grupo de pessoas. E os médicos foram examinando esses pacientes que estavam doentes. Eles melhoraram muito mais do que os outros que não recebiam as preces. Não é incrível? Então a prece tem um valor muito grande para quem faz e também para quem recebe. Parece que a gente está se conectado, uns com os outros. E é isso mesmo. Nós todos estamos mergulhados num fluido divino que é chamado fluido cósmico universal. Então todos nós estamos envoltos nesse fluido que é uma emanação divina. E através desse fluido cósmico universal, os nossos pensamentos se ligam. Então quando a gente pensa no bem, nossa, muita coisa bonita aparece para nós na nossa frente. E, infelizmente, se a gente pensa o mal, nossa, vai vir um monte de coisa ruim também para o nosso lado, ou para as nossas ideias. Se a gente pega o nosso celular e começa a ver ali umas coisas, o algoritmo, como é que chama, vai mandando só coisa ruim para nós. Se a gente quer coisa boa, então eles já sabem, ou seja, ele já entende qual é o nosso gosto. E é isso que nós precisamos melhorar nosso gosto, refinar nosso gosto. Não gostar das coisas grosseiras, mas sim das coisas sutis, sublimes que nos esperam. Ah, mas as coisas assim não tem graça, mas nós vimos há pouco tempo o carnaval, para quem gosta do carnaval, e vibra naquela vibração do carnaval, a gente vê como é que é pesado, Depois do carnaval a pessoa está acabada, enquanto que aquele que ficou na natureza, curtiu a natureza, brincou, cantou, mas de uma forma saudável, ele está renovado, porque descansou, curtiu de uma forma sadia. Então, Jesus falou que a gente tinha que fazer um silêncio interior para a gente orar em secreto. E também ele falou que antes de orardes,
Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá lá primeiro, faça, né, as pazes com seu irmão e aí venha orar. Então, a gente tem que fazer o silêncio interior, mas também a gente tem que estar com a alma mais tranquila, né? O nosso psiquismo está mais tranquilo, porque se a gente está com raiva de alguém que nos fez mal, ou a gente fez mal a essa pessoa, então aquilo está na nossa cabeça, nós estamos pensando naquilo, então aquilo vai atrapalhar a nossa prece. Por isso que Jesus falava, faça as pazes com seus inimigos, né? Ou aqueles que não te querem bem, e depois faça a prece. Então quer dizer que a gente tem que mudar a nossa posição interior para que a gente tenha condição de fazer uma prece bem feita, bem sentida e fazer essas conexões de forma tranquila, com o coração purificado, né? E nós já falamos aqui que a prece realmente funciona, ela é eficaz. Então, será que quando a gente pede uma coisa e já que Deus nos conhece, será que se Ele nos atender em alguma coisa que a gente pediu, será que as leis de Deus estariam sendo derrocadas? Ou seja, será que é contrária à lei de Deus, já que as leis de Deus são imutáveis, iguais para todo mundo? Não é isso mesmo? Então, se a gente pedir alguma coisa para nós e Ele nos dá, será que Ele está fazendo uma coisa diferente das leis dele? Será que Ele está dando um privilégio para uns e o privilégio, ou a falta para outros? A gente pode até pensar mesmo, porque as leis divinas são imutáveis. Deus não tem preferência por ninguém. Deus nos ama não pelo nosso merecimento, porque se fosse pelo nosso merecimento, né, Cláudia? Meu Deus! Deus nos ama em qualquer condição, porque Ele está nos esperando e nos dando a oportunidade da gente chegar mais perto dEle, sempre. Então, Ele não tem preferência de ninguém, por mais que nós nos esforcemos, ou as pessoas, os outros, não se esforcem, Deus ama igualmente todas as criaturas. Só que aqueles que se esforçam mais, elas vão se lapidando, né? É como se fosse um meteoro cheio de reentrâncias, né? Uma pedra cheia de curvas, e à medida em que a gente vai ficando mais redondinho, sem essas falhas, a gente vai mais rápido em direção a Deus. A gente se harmoniza com a divindade. Então não é que Deus está dando mais uma coisa para um do que para outro, mas é porque a própria pessoa se colocou em condição de receber, ok? E não existe então nada de derrogação da lei. Assim como se a gente atrasar 5 minutos ou 10 minutos para um compromisso, o relógio é o mesmo, não é? Então, Deus conhece todas as nossas necessidades, mas Deus nos deu algo muito importante, que é o livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a nossa livre forma de agir. Nós podemos fazer o que a gente quiser, nós somos livres para agir. Claro que são dentro de certos parâmetros.
Até onde é o meu direito de ir fazer as coisas? Até o ponto em que eu interfira no direito dos outros. Então, eu tenho que agir com liberdade, mas eu também tenho que agir com responsabilidade. Tudo que eu fizer, vai haver um retorno para mim. Então, Deus age dessa forma. Eu tenho, então, condições de correr mais, eu vou chegar mais rápido. Por quê? Porque eu me esforcei, eu treinei, né? Me dediquei, então consigo correr mais rápido. Aqueles que estão preguiçosos e não querem fazer nada, né? Exercendo seu livre arbítrio, esses vão ficar para trás. Então, eu falo para Deus, Deus, me dê força e coragem para que eu possa seguir adiante e que eu não fique na retaguarda. Então, que eu possa me esforçar para que eu continue indo para frente, né? E, infelizmente, aqueles que quiserem ficar lá atrás, Deus permite. É o livre arbítrio. Então, Deus nos deu a forma livre de agir, mas também Ele nos deu a inteligência. E o que a gente vai fazer com a nossa inteligência? Se eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa e deu errado, acendeu uma luz para mim. Opa, eu não vou fazer dessa forma. Eu já aprendo com os erros dos outros. Ou então, seguindo o conselho de pessoas sábias. Meu filho, não fica perdendo tempo com isso, com aquilo, segue seu caminho. Então as pessoas nos dão, né, muitas lições, muitos conselhos, e isso favorece o nosso adiantamento moral e espiritual. Tá bom? Então, existem coisas que não vão fazer mal para as leis divinas. E então, é possível que Deus atenda a nossos pedidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, logo no finalzinho do livro, tá, gente? Fala sobre esse capítulo, Pedi e obtereis. É o capítulo 27 aqui no livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá conta uma história interessante. A história é a seguinte: um homem se acha perdido no deserto e a sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber no deserto. Nenhum anjo vai chegar e vai dar água para ele. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se, de tomar um dos caminhos que ele tem diante de si. E por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. E ao divisá-lo, ganha coragem para seguir. Se esse homem tem fé, ele exclamará: nossa, obrigado, meu Deus, pela ideia de que me inspiraste e pela força que me deste. E aquela pessoa que não tem fé iria falar: nossa, que boa ideia que eu tive. Que sorte que é a minha de tomar esse caminho da direita ao invés da esquerda, né? O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem de não me ter deixado abater. Então, essa é a história. Parece, né, que nós estamos abandonados no deserto, mas na verdade tem sempre bons espíritos nos sugerindo o caminho certo, o caminho que vai nos satisfazer,
que vai dar, né, vazão às nossas necessidades. E é claro, a gente pode pensar que foi, né, nós mesmos, por sorte ou por acaso, que nós encontramos a solução. Ou podemos pensar, nossa, graças a Deus, que os bons espíritos me ajudaram nesse problema, nessa dificuldade, e agora eu estou vivo para contar, tá bom? Então, o Evangelho também, nesse capítulo do Pedi obtereis, tem uma lição de um Espírito que é maravilhosa. É no capítulo 27, no item 23, que fala sobre a felicidade que a prece proporciona. Nossa, olha isso aqui, gente. Fala assim: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, quando a gente está com as paixões acaloradas, a prece é essa água fria, a água que a gente vai ajudar a gente a equilibrar as nossas forças. A prece é filha primogênita da fé. Então, quem tem fé faz prece, faz uma oração, porque a fé reforça a oração e a oração reforça a nossa fé. E a gente vai crescendo, como se fosse uma avalanche que está caindo cada vez mais forte, pegando cada vez mais força. Então, a filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, com a prece, a gente começa a entender qual é o caminho para a gente chegar a Deus, porque é o caminho da modificação interior. É o caminho da gente saber o que escutar, do que falar, do que andar, do que comer, do que pensar. Tudo isso faz parte da nossa prece, Trabalhar também é uma forma da gente orar. Então, o Espírito Santo Agostinho fala assim: no recolhimento e na solidão estais com Deus. Então, nossa, eu estou sozinho, estou assim no recolhimento, faça uma prece, A prece produz para a gente parece que a gente está no quarto, mas quando a gente ora, parece que o quarto abriu as portas, que as janelas abriram, que a gente está num lugar que a gente nem pensa, nem imagina. E Santo Agostinho fala: para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então, quando a gente ora, a gente vai por mundos que a gente nem imagina, lugares infinitamente agradáveis e bons. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Imagina como deve ser a voz do anjo, A gente ouve uma pessoa cantando, uma criança ou uma mulher com uma voz fina, agradável, bonita, a gente fala: nossa, isso é a voz de um anjo, Por quê? Porque são momentos que dão uma satisfação muito grande para nós, para o nosso coração, para o nosso lado emocional. E Santo Agostinho fala: que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves
dos serafins, mais delicados do que as brisas matinais quando brincam na folhagem de vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela pelos nossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, agradecendo então a presença de vocês e pela paciência de nos escutar a respeito de quão importante é a prece e o quanto de bem ela pode nos trazer. Então, rogamos a Deus e a Jesus, a proteção para todos nós. Muito a paz, muito obrigado.